na descoberta do caminho para chegar ao objetivo. Portanto, a criatividade liga-se efetivamente a esta estratégia da raposa, da astúcia, de olhar para o lado. Como definir criatividade? Como definir criatividade? Eu lanço a questão para a reflexão. Certamente que terão boas ideias, desde logo porque o campo musical é um campo de criatividade, não é? Eu não sou músico, mas o que mais gostava de fazer com o meu violão era compor. Compor não, desculpem, o termo é excessivo. Esgravatar músicas. Ou seja, não apenas interpretá-las, não é? Mas se calhar qualquer coisa. Melhor sabem do que eu que há uma diferença entre interpretação e composição. O salto da interpretação para a composição pressupõe justamente a vontade, não direi a capacidade, mas a vontade, pelo menos no meu caso é a vontade, não é a capacidade, a vontade de improvisar, embora também existam naturalmente interpretações abertas à improvisação e à criatividade. O jazz, por exemplo, as composições são muito abertas, portanto, à improvisação. Eu começava por fazer um poema e depois tentava musicá-lo, ou vice-versa. Fazia, enfim, uma composição e depois arranjava uma letra. Como é que fazia uma música? Eu sabia, enfim, as posições de notas, alguns acordes mais complicados, até arranjei alguns calos dos dedos, as cordas eram metálicas, não é? Como é que criava uma música? Tentava combinar as notas, variando, enfim, as consequências de um modo experimental. Às vezes inspirava-me em melodias já conhecidas e introduzia variantes. E recordando brincadeiras de infância, dava comigo a pensar: puxa, isto é como jogar com peças de Lego. Posso fazer imensas construções, tanto com peças de Lego como com notas musicais. Digamos que a lógica é muito semelhante. Mais tarde, já na universidade, enamorei-me por quem odiava. Nem imaginam quem. A matemática. Aliás, iniciei a minha carreira de professor dando aulas de matemática. A matemática era um bicho de sete cabeças. Mas quando comecei a estudar análise combinatória, um ramo importante da matemática, no cálculo das probabilidades, olhei para o lado, para o meu violão, e constatei que é impressionante. Há na música análise combinatória. Na análise combinatória, o que temos são múltiplas possibilidades de formação de diferentes grupos de elementos, dependendo da forma como acasalo os elementos. Então, há uma distinção entre as chamadas combinações e os arranjos. Isto no campo da matemática. Nas combinações, não importa a sequência, a ordem dos elementos que compõem, portanto, o grupo. Não é? Enquanto que nos arranjos, sim, importa a sequência. Por exemplo, um grupo formado por Manuel, Joaquim, Zeila e Ana. Estamos numa combinação, se eu digo os nomes, independentemente da ordem. Se eu os ordeno por ordem alfabética, já falo num arranjo. Ora bom, e olhem que coincidência. No campo musical temos arranjos, em que a sequência das notas é relevante para a definição do arranjo. Ou seja, há uma lógica semelhante no campo da matemática e no campo da música.
Então eu penso, por exemplo, que uma estratégia interessante aos professores de matemática, quando ensinam, portanto, essa disciplina tida, enfim, como difícil, temerosa, é introduzir um pouco de música. Mostrar que, efetivamente, há música na matemática. E eu penso que essa estratégia pode suscitar um interesse outro que não existia. Ou, pelo menos, esbater o receio, aquela apreensão. Oi, não, matemática. Há música na matemática. Então, voltando à questão. O que é criatividade? Eu penso que, para pensar com uma definição simples, a criatividade passa pela capacidade de conectar o desconectado. Sejam peças de legos, sejam notas musicais, sejam ideias, sejam experiências. Conectar o desconectado. Eu tomaria até um conceito que existe no domínio da matemática e da música, que é o conceito de Scratch. O Scratch é uma das mais fáceis linguagens de programação. Foi criada no MIT. E é uma linguagem informática que permite a construção de programas de tal forma que lógica é justamente da interconectividade, como que se fosse um jogo de legos. Mas, de facto, as suas origens do Scratch, antes de chegarem ao MIT, surgiram nos subúrbios de Nova Iorque, frequentados por jovens ligados ao hip-hop. Conta-se que quando estavam os jovens no subúrbio fazendo um churrascozinho, caiu uma salsicha no giradiscos. E, com a preocupação de salvar-se, sabe-se lá se a salsicha ou o disco, criou-se, portanto, esse ruídozinho do Scratch. E daí, de facto, surgiu, portanto, esse sampling musical e essa criatividade. Ou seja, o aproveitamento da oportunidade para criar algo de novo, conectando aquilo que aparentemente não tinha sentido nenhum. É porque nunca ninguém supôs que, ao cair da salsicha nos giradiscos, desprevenidamente, poderia, portanto, dar origem, portanto, ao Scratch. O sampling é isso mesmo, digamos, é uma mistura de sons por interconexão. Então eu pergunto, será que as estratégias educacionais contemplam as imensas possibilidades ou potencialidades do sampling? Será que fazem Scratch? Sabem fazer Scratch? Karl Mannheim, um sociólogo alemão, um dos expoentes máximos, portanto, da sociologia, tem uma obra sobre gerações sociais, juventude, filosofia. Escreveu uma importante obra, Structures of Thinking, as estruturas do pensamento. É uma obra à qual não tem sido dada a relevância que merece. E nessa obra, Mannheim faz uma distinção entre o conhecimento conjuntivo e o conhecimento comunicativo. O conhecimento conjuntivo é aquele conhecimento que, embora acumulativo, se encerra sobre si mesmo num dado domínio do saber. Em contrapartida, o conhecimento comunicativo coloca em diálogo diferentes domínios culturais ou disciplinares. Pensando nas estratégias educacionais, em qual destes dois tipos de conhecimento vos parece mais facilmente acontecer o Scratch? No conhecimento conjuntivo ou no conhecimento comunicativo? Comunicativo.
justamente, no conhecimento comunicativo. Porque é aquele conhecimento que coloca em diálogo diferentes domínios de saber. É aquele conhecimento que suscita a curiosidade de ver o que é que se passa no campo ao lado, justamente. E a criatividade, como disse, passa justamente pela capacidade de conectar o desconectado, vendo outra coisa para além do que parece ser. E por isso o trabalho científico mais inovador acontece justamente em condições transepistêmicas, onde se galgam fronteiras que encerram o conhecimento em domínios disciplinares. Então, penso que as estratégias educacionais devem estar abertas ao cruzamento de distintos domínios do saber. Desde logo devem produzir um conhecimento sobre a escola que não a divorcie do que se passa fora da escola. Um conhecimento que procure articulações entre o dentro e o fora da escola, em duplo sentido. Projetando o conhecimento que se produz dentro da escola para fora dela e valorizando os conhecimentos desafiantes que surgem fora da escola e que a ela podem chegar como uma condição de possibilidade de criação, de inovação. Este cruzamento de conhecimentos ocorre no âmbito das vivências e experiências cotidianas. A experiência é a base fundamental do conhecimento. É um conhecimento que busca o como do que acontece. No entanto, para perceber o porquê do como, o conhecimento não pode deixar de se mover no domínio das experiências cotidianas. É esta devolução do mundo da vida ao mundo do conhecimento objetivo que Merleau-Ponty reivindicava na sua fenomenologia da percepção, ao defender que o ato metódico não se exprime numa atitude logocêntrica. Pelo contrário, deve trilhar o caminho que é caminhado pelo sujeito cognoscente do mundo que esse sujeito habita e que procura entender. Seremos capazes, pergunto, de verter os conhecimentos cotidianos nos processos de criatividade que se reclamam tanto nos campos da pesquisa como nos campos do ensino? Os artesãos têm essa capacidade. Os artesãos. Os músicos, em certa forma, são também se inscrevem neste domínio da produção ou da criatividade com espírito artesão, particularmente no campo das músicas populares. Desde logo, se atentarmos nas letras das músicas, e as letras das músicas populares têm muito a ver, quer dizer, com a vida cotidiana, com as observações cotidianas. Há muita natureza nas letras de música. Há tempos visitei uma conhecida ceramista paraguaia, Rosa Brites, se chama Rosa Brites. Se forem ao Google, Rosa Brites, e logo veem, portanto, o perfil desta mulher fantástica. Ela própria escolhe o barro. Ela amassa o barro com os pés. É muito terapêutico. E ela idealiza, portanto, a sua cerâmica, que tem muito a ver com a natureza, o sol, a lua. Mas depois, quando visitei em Atá, uma vila que fica a cerca de uma centena de quilómetros da Assunção, fiquei surpreendido com uma coleção de figurinhas de barro, cerâmica erótica, casais, em diferentes posições de ato sexual. E espantei-me, porque era uma mulher do campo, mas como é que ela tem, enfim, a ousadia de fazer isto, e perguntei de onde é que lhe veio a ideia de fazer, portanto, esta coleção de posições. E ela deu-me uma resposta sorridente, enfim, sorrindo, como quem diz, bom, este estava aqui a fazer a pergunta pensando o quê? E dizia, mira,
es mi experiencia de vida. Tengo 13 hijos, 13 filhos, então, experiência de vida. E comprei, enfim, quer dizer, uma coleção que tenho religiosamente em casa, enfim, com exposição. Contudo, enfim, com a fama que viria a ganhar, Rosa Brito esteve numa exposição em Madrid, ela de vez em quando circula até pela Europa, e então tomei, enfim, com alguma satisfação por um lado, mas também descontentamento por outro, porque ela tinha uma coleção de uma centena de posições e que logo foram, a coleção logo foi desembarcada, imaginem, pelo rei Dom Juan Carlos, que de facto ficou com essa coleção. Então, eu chamo este exemplo para mostrar que, efetivamente, experiências cotidianas, de certa maneira, podem desembocar na produção e inspirar até a produção artística. O próprio Bourdieu também. Bourdieu, ele tem um livro muito interessante sobre o celibato dos primogênitos. E isso e a ideia surgiu-lhe quando também observava, portanto, bailes de coletividades populares. Há um método que se pode usar para dar conta do indivíduo. Por vezes nós temos uma relação de familiaridade tão grande com o indivíduo, com o cotidiano, que é difícil criarmos distâncias para melhor podermos observar a riqueza do cotidiano do indivíduo. Os pintores futuristas cultivavam esse método para dar conta do indivíduo. Quando pintavam uma casa, por exemplo, uma pessoa na varanda de uma casa, eles subiam à varanda para experimentar a sensação que se tem quando se está numa varanda. Então, quando eles pintavam a varanda com uma pessoa à varanda, portanto, eles podiam imaginar essa sensação que se tinha de estar à varanda observando. Seremos capazes, pergunto, de criar nas nossas aulas, enfim, particularmente os professores, enfim, criarem um desejo aos alunos de entrarem num laboratório de biologia ou química para sentirem o prazer, de forma antecipada, o prazer das experiências e das descobertas laboratoriais. É esta perspectiva que os antropólogos designam de perspectiva émica, que penso que vale a pena, portanto, reivindicar, uma perspectiva que acentua a consciência do significado das ações que se fazem e que torna a experiência como um trampolim para o conhecimento e para a criatividade também. Agora, não é fácil, efetivamente, definir, portanto, ou trabalhar com esses registros émic. Não sei se estão familiarizados com a distinção entre os registros ético e émic. Eles vêm dos anos 50, de um livro clássico produzido pelo Pike e pelo Harris, sobre the inside and outside perspectives. Por exemplo, na perspectiva ética, podemos até fazer a medição dos fenómenos independentemente dos seus significados. Por exemplo, sons musicais, nós temos possibilidades de determinar o volume, não é? Decibéis, não é? Agora, a perspectiva émica reivindica um outro objetivo, é interpretar o
som, não apenas, quer dizer, medir o som, mas interpretá-lo em função do que ele significa. E aqui temos uma aproximação completamente diferente. Esta aproximação étnica que nos acerca ao ouvido de uma outra forma, qualitativamente mais rica. Por exemplo, duas letras se podem juntar A e I, dá ai. Qual é o significado de ai? Eu posso gritar ai e posso medir, portanto, os decibéis do ai. Mas o que é que significa esse ai? E aí pode ter significados, pode ser um ai de dor, pode ser um ai de prazer, pode ser um ai Deus ou é das cantigas de amor e de amigo, das cantigas medievais. Portanto, aqui o significado, efetivamente, dá uma outra valorização ao indivíduo. Há tempos pesquisava, portanto, fiz uma pesquisa sobre sem-teto, sobre sem-abrigo, como se diz em Portugal, aqui é sem-teto, não é? Uma vez dei um casaco velho a um sem-abrigo. E depois, devo dizer, eu tive um sentimento de inveja relativamente ao meu casaco. Porquê? Porque o casaco acompanhava o abrigo. Eu gostava de ser casaco. Gostava de ser casaco para ter essa possibilidade de acompanhar o sem-abrigo, de calcorrear, enfim, os seus trajetos, de lhe ouvir, eventualmente, murmúrios, sentimentos, enfim. Mas, desculpa-me este rameio, mas era só para apanharem, portanto, a dimensão do significado que permite compreender, portanto, a importância dos registros da natureza étnica que passam pela valorização das subjetividades. Quantos minutos tenho? Nós começamos às 11h15. O meu fascínio pelo artesanato passa pela capacidade que os artesãos têm de se inspirarem no viver. Aqui no Brasil, o Brasil é extraordinário, porque de facto há uma riquíssima produção no campo musical, desde logo, não é? Mas, enfim, nos domínios do artesanato. Por exemplo, as rendeiras de biorros. As rendeiras de biorros. Os padrões trabalhados, os nomes que se dão, portanto, aos padrões, refletem realidades da natureza observada. Eu recenseei aqui alguns nomes. Renda de pé de coelho, bico de baratinha, renda de coentro, rabo de pavão, intermeios de jiboia, renda céu estrelado. Também expressam sentimentos de vida. Renda de amor despedaçado. Imagina, quer dizer, fazendo rendas, portanto, a renda de amor despedaçado. Do coração desencontrado. Renda de esposa. Renda de esposa, possivelmente alguma mulher de pescador. As rendas de biogros, se fizéssemos uma cartografia, um mapeamento das rendas de biogros, verificamos que elas estão sempre muito nas orlas costeiras, mesmo em Portugal também, na faixa costeira. Então, muitas mulheres de pescadores, elas se entretinham a matar o tempo fazendo rendas de biogros, enquanto os maridos andavam, portanto, no alto mar. Eu gostaria tanto de saber que pensamentos as mulheres rendeiras tricotam ao mesmo tempo que fazem renda. Elas estão tricotando, fazendo rendas, não é? Ou com os biorros. Mas elas estarão certamente a pensar em quê? Lembre-se de mim, o nome de uma outra renda que recenseei aqui no Brasil. Rendas que, portanto, refletem experiências de vida. Não são apenas entrançamentos de fios de algodão ou de linho, são também
junções de fios de vida, são tecidos de gordiduras de experiência. Eu penso que esses entrelaçamentos devem estar presentes nos processos de aprender, de ensinar, de pesquisar. Há designações muito próprias sobre os materiais que se utilizam nas rendas de biólogos. Por exemplo, as almofadas têm uns recipientes que são os ouvidos. Os ouvidos, onde tudo se arrecada. São as linhas, são os excedentes de biólogos, é a tesoura, são os ouvidos. Para professores e pesquisadores, os ouvidos das nossas almofadas de trabalho são também baús onde se guardam as observações que nos levam à descoberta das subjetividades dos nossos alvos de ensino ou de pesquisa. Tudo isto para dizer o quê? Para dizer que a escola não se deve divorciar do que se passa fora dela. Por exemplo, os jovens de hoje, de um modo geral, estão muito envolvidos com as novas tecnologias de comunicação e de informação. Ainda da vinda para cá com o Alexandre, eu me apercebi, portanto, estávamos a falar da dificuldade que alguns professores, não é? Mais velhos poderão ter para acompanhar, digamos, uma outra onda que os jovens surfam, ou surfam, como se diz no Brasil, surfam, e que as velhas gerações, portanto, não é a sua praia, não é a sua onda. E, na verdade, este é um dado antigo que está muito presente e que deve ser contemplado nas estratégias educacionais, que é o de vivermos efetivamente numa sociedade onde somos assaltados por uma avalanche enorme de informação, muito mais informação do que aquela que temos capacidade de processar. Ou seja, temos que ser seletivos, senão, quer dizer, afogamos, quer dizer, nessa imensidade de informação. Eu penso que a escola pode e deve oferecer chaves necessárias para a filtragem e tratamento adequado dessa informação. Claro que aqui há uma grande polémica. Uns pensam que a sociedade da informação tem riscos, é um perigo, enfim, é uma ameaça. Outros não, que é um campo de oportunidades. Mas eu penso as duas coisas, olho para os dois lados, quer dizer, e é possível sempre olhar aspectos positivos e aspectos negativos. Há quem defenda que as nossas sociedades vivem no domínio cultural um processo de mutação protagonizado, e utilizo a ideia de um filósofo italiano, Alessandro Barrico, um processo de mutação protagonizado pelos bárbaros que existem à volta de nós, ou mesmo dentro de nós. O título do livro é Os Bárbaros, Ensaios sobre a Mutação. E o que caracteriza esses bárbaros é a sua fugacidade, é a sua capacidade de navegação rápida, é o deleite que têm de surfar as realidades à superfície, como se não quisessem perder tempo em descobrir-lhes as profundidades. Estes bárbaros, no fundo, entre aspas, não é? Buscam links, conexões, mas as relações que desenvolvem são marcadas por fragilidade. Conectam-se, desconectam-se. Seguindo as ideias de Barrico, uma criança, por exemplo, necessita de se desconcentrar para ter a impressão de que está adquirindo experiências. Joga um videojogo enquanto come pipocas, ou fala com a avó
pelo celular enquanto vê televisão e acaricia o cachorro com o pé, por exemplo. Tarefas múltiplas, concomitantes, simultâneas, que encarnam, no fundo, uma ideia nascente de experiências entrecruzadas, compósitas. E isto tem a ver com a natureza dos saberes na contemporaneidade. São saberes fragmentados. Uma boa parte dos estudantes, mesmo os universitários, não compra livros, nem lê livros inteiros. Eu não estou a generalizar, estou a dizer uma parte. Em muitos casos, preferem, portanto, tirar fotocópias ou seja, uma cultura de copy and paste, quer dizer, por vezes nem anotam, portanto, as referências devidas e bibliográficas. E isto tem a ver, de facto, com essa tendência para privilegiar o aleatório, o fragmentário. Eu pergunto-me se eles não estarão melhor preparados, os jovens, do que as velhas gerações, para lidar com o saber fragmentado. No futuro, talvez que a meta educativa seja a de um desenvolvimento do saber que faça do seu carácter fragmentado um princípio. Ou até um método, se quisermos. Como? Reunindo condições para conectar e desconectar. Outrora, a escrita, por exemplo, tinha sequências lineares. Hoje, as novas redes multimédia procuram, de forma rizomática, a confluência de diferentes linguagens. As competências linguísticas estão dando lugar a outras competências de natureza semiológica. Eu penso que a escola deve acompanhar estas mudanças e contribuir para a criação de novas comunidades educativas cada vez mais presentes no ciberespaço, por meio da internet e das telecomunicações. Estas novas comunidades educativas poderão facilitar a circulação e produção de novos saberes, obrigando a reequacionar os fundamentos em que, por exemplo, assenta a construção dos currículos escolares. Finalmente, a escola deve atuar como uma plataforma capaz de dar um nó a uma pluralidade de fontes de informação, a uma variedade de recursos de conhecimentos. Essa ideia de nó é muito querida entre os criativos. Há uma pintora portuguesa muito conhecida, Maria Helena Vieira da Silva, que confessa, e passo a citá-la: a minha erudição, a minha sabedoria, faço-a a tanto um bocadinho de cordel, a outro bocadinho de cordel, e mais outro. Toda a espécie de cordelinhos. E então, o nó ata-se em mim. Hoje, na nossa viagem, portanto, de carro, o Alexandre falava de um funcionário, de um sebo que existe, como é que... na Rua da Ladeira. E ele, no Facebook, de vez em quando publica algumas crónicas. Não é? E o Alexandre dizia que ele tem uma estratégia para fazer crónicas. Ele monta também um puzzle. As suas crónicas são também um puzzle de coisas que vai observando, justamente. Ou seja, labora nesta estratégia de conectar o desconectar. Não é? De atar nós sentido a partir das observações que vai fazendo. E aqui temos um paradoxo, é que o conhecimento é cada vez mais fragmentado.
Por exemplo, no domínio médico, nós temos especializações. Caminha-se para aí, quer dizer, de forma, quer dizer, quando vamos a um especialista, quer dizer, para resolver um problema, o que acontece é que ele nos cria outro problema. Quer dizer, porque não olha para o lado, ou seja, não olha para os efeitos colaterais. Resolve-nos um problema e cria outros problemas. Portanto, esse é um problema da especialização. Ou seja, de lhes faltar uma visão holística do todo. Podíamos dar até um outro exemplo no campo da oftalmologia, dos campos visuais. Nós temos, portanto, na retina, a parte central da retina é a fóvea. Quando há uma deterioração da fóvea, o que acontece? A fóvea que aponta para os detalhes. Aí perde a capacidade de observar os detalhes. Mas se a periferia da retina não é afetada, não perdemos a capacidade de observar a totalidade, embora percamos os detalhes. Contudo, se a periferia é afetada, mantendo-se o fóveo, aí conseguimos ver os detalhes, mas perdemos a totalidade. Então os detalhes não têm sentido. Não têm sentido. Porque lá está. Falha a conexão do detalhe com o todo, em que o detalhe se integra. Portanto, o sentido, no fundo, mais uma vez, passa pela capacidade de conectar o fragmento, o detalhe, com o todo. São as interconectividades entre a escola e a sociedade que dão sentido a uma educação realista e para a realidade. Isto é, que dão sentido a uma escola não divorciada da vida. Para o efeito, e esta é a minha proposta de reflexão, temos de fazer scratch, interconectando conhecimentos e processos de aprendizagem. A fonte de inspiração, o sampling musical. O sampling musical. Muito obrigado. Agradecer ao professora, magnífica fala que nos desperta e nos mantém atentos também aos que estão aos nossos lados e aos que... Obrigada, então, por essa generosidade de compartilhar essas ideias. Eu só lamento que, conforme a nossa programação, a gente não abre para questões. Eu tenho respeito ao nosso convidado internacional. Fazemos uma pequena pausa para um cafezinho e já seguimos, então, a programação. Né? Muito obrigada, professor.